Boa noite, irmãos. Graças a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos colocar de pé, dar início ao nosso culto, à nossa conferência. Gostaria de pedir para os irmãos abrir o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é o texto base aqui da nossa conferência. Amém? Todos acharam? Ainda não? Amém? Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Texto aqui, uma ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Hoje nós vamos ter o tema evangelismo. Evangelismo. Quando fala de evangelismo, às vezes a gente esquece até que é crente, né? Falou de evangelismo, menino. Eu lembro de um trabalho missionário que nós fomos fazer, e aí a gente fomos preparar, né? Quem ia ficar na cozinha, quem ia, né, ajudar nisso, ajudar naquilo, e quem ia para o evangelismo. Todo mundo queria ajudar na cozinha, apareceu jeito para varrer até o chão, mas para o evangelismo ninguém queria ir. Para o evangelismo geralmente ninguém quer ir, né? Tem uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz que 93% dos cristãos nunca ganharam uma alma para Jesus. 93% dos crentes nunca levaram uma alma para Jesus. Em outra pesquisa do pastor Augusto Nicodemos, ele diz que os jovens de classe média alta, eles não se dão para as missões, eles não se dão ao campo missionário. Talvez muitos preocupados, né, com suas faculdades, com suas hierarquias, com seu dinheiro, e é muito difícil nós ver jovens de classe média alta que se doam para a obra missionária. Mesmo sendo cristãos, mesmo entendendo a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, o ID do Senhor, muitos como cristãos não se doam para essa tarefa que talvez não tem saída para nós. É uma ordenança do Senhor. Diz: ide por todo mundo, vão e façam discípulos. Nós não temos para onde correr. Nós tivemos uma palestra aqui sobre missões urbanas. O pastor Alex, ele trouxe tantos argumentos, tantas coisas que no final não foi, nós não tínhamos para onde correr. De tantos, você pode falar com os mendigos, você pode falar com os moradores de ruas, com as prostitutas, com as crianças, tanta coisa que nós não temos para onde correr. Falar, eu não tenho um campo para evangelizar. Tem campo para evangelizar, tem campo para pregar a palavra, não nos falta motivos e lugares e pessoas para levar a mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos aprender, né, mais um pouco sobre isso. Amém? Queria convidar aqui meus irmãos para estar ministrando o louvor, o Diogo, a Stephanie, que estou quase pegando a Stephanie para mim, né? Fernandão, que meus irmãos lá da Quadrangular, que eu aprendi muito com eles e tem caminhado comigo aí durante todo esse tempo. Chamei, sempre que eu chamo, eles estão à disposição. Queria contar algo aqui. Quando eu fui sair de lá, eu fui na casa do Diogo, fui conversar com o Diogo, e uma das coisas que ele falou que me tocou muito, ele falou: você vai na paz, vai com Deus, e tamo junto, viu? No que você precisar, você pode me chamar. Mas não é para você me chamar só para cantar, não, que eu não só sei cantar, não. Eu sei varrer chão também, eu sei carregar caixa também. No que você lavar banheiro, eu não sei só cantar, não. No que você precisar, você pode me chamar. E né, hoje ele tem um projeto junto com a esposa dele, que é o Projeto Amar. Hoje eles já separaram mais de 100 cestas básicas. Hoje foi 115. 115 cestas básicas, eles atendem mais de 115 famílias ali, onde durante todo mês eles correm atrás de receber essas doações para entregar para as famílias. Já fizeram o ensaio hoje para o culto de amanhã, e depois do ensaio vieram e correram para cá para estar conosco, né?
Então, essas pessoas que nós devemos estar juntos, que nós nos sentimos motivados, né, a continuar na caminhada com o Senhor. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante de Ti, Pai, para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer. Pai, Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, por esse privilégio, Pai, que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja do Senhor, Pai, de estarmos aqui, Pai, reunidos como corpo do Senhor, como família do Senhor, Pai, para aprender, Pai, mais de Ti, para aprender, Pai, mais da Tua palavra, para aprender, Pai, mais do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha falar, Pai, grandemente aos nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, transbordando, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios de Ti, e assim como Tua palavra nos orienta, Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade seja dada a Ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? É um grande prazer para nós também estarmos aqui, né? Como o Alisson disse, quando a gente fala, não é da boca para fora, né? Quando nós falamos estamos juntos, é juntos de verdade, porque Ele também, quando eu preciso, sempre Ele está à disposição. E o Senhor Jesus não precisa, sempre costumo falar na igreja, não precisa de um estágio cheio, né? Para Ele falar aos nossos corações, para Ele, né, libertar, para Ele curar, para Ele convencer, não precisa, né? Se tiver um, dois aqui ou três reunidos, Ele está presente. Então, sabe que o Senhor Jesus está presente aqui nesta noite, que grandes coisas Ele tem para nós, amém? É para nós, porque nós estamos aqui, né? Quem não está aqui vai perder, né? Mas é para nós que o Senhor Jesus tem algo para entregar, amém? Entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele é contigo, amém? Amém. Ele é contigo, com palmas, amém? Aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. Pode confiar e lara 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 e lara 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 e lara lara e lara lara. Declare isso. O Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, o controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Aleluia! E maravilhoso saber que não há impossível para Deus, então não duvidar. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, Ele é contigo. Aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. E lara 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 e lara 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 e lara 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 e lara lara. Vamos declarar mais uma vez: Deus poderoso, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus.
Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Santo Deus. Feche seus olhos agora. Oh, aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia, Santo Deus, Santo Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que eu Te amo, me derramar, dizer que preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, diga isso de me derramar, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer mais uma vez, me derramar, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Deus, nós derramamos na Tua santa presença, Senhor Jesus. Venha receber a nossa adoração, venha receber o nosso culto nesta noite, ó Pai. Oh, Senhor, venha achar em nós adoradores, ó Pai. Que Te adore em espírito e em verdade, Senhor. Nós derramamos, ó Pai, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Oh, santo, 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 santo. Dizer que és formoso. Oh, aleluia, grande Deus. És maravilhoso, Senhor. Nós vamos louvar agora este hino. Pode ser que muitos não conheçam,
Então que você possa fechar os seus olhos e entender o que a letra diz. E o Alisson falou aqui do evangelismo, realmente é desafiador, né? Porque eu mesmo falo por mim, que quando tem evangelismo na igreja, é um desafio para mim ir, porque, principalmente no bairro, né? Porque às vezes dá vergonha de falar até com as pessoas que a gente conhece, né? Mas nós não podemos, né, ter vergonha, né, de falar da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus tem nos chamado a cada dia, né? E a cada dia está sendo mais forte isso, né? Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas, na minha vida, eu acredito que na vida de todo mundo aqui, né? E nós não podemos perder a oportunidade. Muitas pessoas não querem ouvir, né? Nada, você chega para falar, se você vai falar Jesus, não dá nem tempo de falar o te ama, que a pessoa já está indo embora. Mas nossa parte nós temos que fazer, né? E ninguém vai poder depois falar que não ouviu falar, né? Que existe um Deus maravilhoso, que existe um Deus que o ama, que existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário, né? Então que nós possamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor Jesus tem nos chamado a cada dia, amém? Glória a Deus, Jesus, aleluia. Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor Jesus, oh aleluia, Jesus. Oh aleluia. Filho meu, te chamo pelo nome, porque eu te conheço, eu mesmo te formei. Oh, aleluia. Não temas, ó meu filho, onde eu te enviar irás. Eu tomo a tua boca, filho meu, consagro o teu falar, faço de ti profeta as nações, faço de ti profeta as nações. Sou contigo, em meu nome falarás. Aleluia! Abra sua boca e profetiza. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e profetiza. Eu te encherei, filho meu. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e profetiza. Eu te encherei, filho meu, filho meu. Aleluia, Senhor Jesus. Te chamo pelo nome, o Senhor Jesus diz nessa noite, porque eu te conheço, eu mesmo te formei. Não temas, não temas, não temas, não temas, ó meu filho, onde eu te enviar irás. Eu tomo a tua boca, filho meu, consagro o teu falar, faço de ti profeta as nações, faço de ti
eu te encherei, Filho meu, oh Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Oh, aleluia. Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Declare isso, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza. Aleluia. Abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza. Eu te encherei, Filho meu. Abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza. Eu te encherei, Filho meu. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, ainda diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade continue sendo dada a Ti, Pai. Que é o centro de todas as coisas, Pai. Que é o centro, Deus, de nós estarmos reunidos aqui esta noite, Senhor Jesus. Pai, assim como já foi falado aqui, Senhor Jesus, Pai, nos impulsiona, Pai, a levar a Tua mensagem, Pai. Nos impulsiona, Senhor Jesus, a pregar a Tua palavra, a pregar, Deus, ao Teu Evangelho, Pai. Pai, que nós possamos, Deus, levar a Tua mensagem, Pai, nos becos, nas vielas, Deus, nas ruas, Pai. Por aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem. Por aqueles, Senhor Jesus, que ainda não foram encontrados por Ti, Pai. Por aqueles, Pai, que ainda não foram alcançados, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Nos ajuda, Pai, a entrar em lugares, Deus, aonde ninguém quer entrar, Pai, para falar do Teu amor, Senhor Jesus. Nos prostíbulos, Senhor Jesus, nos botecos, Senhor Jesus, nas bocas de fumo, Pai. Pai, que o Senhor nos envie pessoas, Pai, para levar a Tua mensagem, para levar, Pai, a mensagem que cura, que restaura, que livra, que liberta, Pai. É a mensagem que principalmente salva, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos, Deus, levar a mensagem de salvação, Pai. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, bradar em nossos corações, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos encher, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, para levar a mensagem que é do Senhor. Assim como Paulo diz, Pai, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, pregar a Tua mensagem, Pai, e que muitos venham se render a Ti, Pai, se converter dos seus maus caminhos e confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas, Pai. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos passar um videozinho, tá bom? Os irmãos assistem, é bem curtinho. Depois eu vou comentar, tá bom?
Amém? Esse é um trabalho que nós temos desenvolvido com as crianças aqui, todo o terceiro domingo do mês, né? Onde, pela graça do Senhor, nós temos levado o Evangelho para essas crianças, através de uma peça de teatro, através do louvor. Nós fazemos um momento de louvor, depois fazemos um teatro, dinâmica, ensinando a palavra de Deus para eles, né? E nós temos colhido frutos desse trabalho. E no final de tudo nós distribuímos um lanchinho ali para eles, um kitzinho para eles levarem para casa. E toda a renda que nós estamos arrecadando aqui nessas 6 palestras, hoje nós vamos ter a última palestra, né? Toda a renda que nós viemos arrecadando de ofertas é para custear, né, o valor, para ajudar, para nós continuarmos fazendo esse trabalho com as crianças, também para nós nos mantermos com as portas abertas, pagando o aluguel da igreja, pagando as contas da igreja, e também para um trabalho missionário que nós vamos fazer no dia 10 de julho. Como que vai acontecer esse trabalho missionário? Vai ser o dia inteiro de uma ação missionária que nós vamos fazer, desde as 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, né? Nós vamos ter um culto, vamos iniciar com o culto às 10 horas da manhã. Terminando o culto, nós vamos reunir os voluntários, tudo, nós vamos para as ruas, para a comunidade, fazer o evangelismo, ali mais voltado para as crianças, para os adolescentes. E às 3 horas da tarde nós vamos ter a festa das crianças. Vamos ter um momento de louvor, vamos ter teatro, brincadeira, dinâmica ali, ensinando a palavra de Deus, entregar os kits para eles, os lanches para eles. E depois nós retornamos para a igreja, tomamos um cafezinho e vamos fazer um novo evangelismo aqui na rua do bairro mesmo, abordando as pessoas, orando por elas, batendo de casa em casa, conversando aqui com a vizinhança. E à noite, às 20 horas, vamos ter um culto de ação de graças, de encerramento desse trabalho, para agradecer ao Senhor, né, por essas palestras que Ele vem nos dando a oportunidade de aprender e pela ação missionária que vai acontecer durante todo o dia, para que muitas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus, para que muitas pessoas venham se converter ao Evangelho. Tá bom, irmãos? Então, se Deus colocar no seu coração de dar uma oferta para que nós venhamos continuar fazendo esses trabalhos, para custear o almoço dos voluntários, o trabalho com as crianças, você oferte aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Eu vou orar, em seguida eu vou chamar aqui o preletor dessa noite, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Deus, em Teu nome, Pai, a cada ofertante, Senhor Jesus, que o Senhor tocar no coração dele para ofertar aquilo conforme o querer e a vontade de cada um, Senhor Jesus, é o que eu te peço. Pai, que o Senhor continue, Deus, suprindo, Pai, a necessidade, Deus, dessa obra, para nós custearmos, Pai, as contas, as dívidas, Senhor Jesus, Pai, para que também nós possamos continuar, Pai, com os projetos, com os trabalhos missionários, com a obra do Senhor, ajudando os irmãos, Pai. E que tudo, Pai, principalmente, seja para a honra e glória do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tá, os irmãos que se quiserem, pode ficar à vontade. Quero chamar aqui o pastor Adriano, que vai estar nos trazendo a palestra, a mensagem de hoje. Para quem não sabe, aqui o pastor Adriano é meu tio, né? Benção. Benção. Tem sido bênção aqui nas nossas vidas, referência na nossa família. Né? E a segunda vez, né, tio, que ele veio aqui compartilhar a mensagem conosco. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, Pai, a vida do Teu Filho, a vida, Pai, do Teu servo, Pai, que nós cremos que o Senhor já falou com ele, Pai, para aquilo que o Senhor queria que nós ouvíssemos, Pai. O Senhor venha, Pai, usá-lo com poder, com autoridade, com intrepidez, Pai, e que nós possamos receber, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Amém. Quer dizer que é um motivo de muita alegria estar mais uma vez junto com os irmãos aqui para louvar, adorar
glorificar, bendizer o nome santo do nosso Deus. Agradecer o pastor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, que Deus me dê a graça e a sabedoria que eu preciso para falar do Evangelho e do amor do Senhor. Não é muito de costume meu fazer esses trabalhos, sou mais adepto à mensagem, mas quando o Alisson me convidou, eu falei, vamos montar um tema a respeito de missões e deixar Deus nos direcionar e que tudo seja para a glória e a honra do nome dele. Amém? Amém. Você que trouxe sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto com você, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 28, nós vamos ler a partir do versículo de número 16 até o versículo de número 20. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão. Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 ao 20. Amém? Está escrito assim na minha Bíblia. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando a obedecer tudo que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Irmão, chegado o primeiro dia da semana, o domingo, que era a Maria, as duas Maria Madalena e a outra Maria, foram até o sepulcro para ver Jesus. E aí, quando elas chegam até o sepulcro, elas encontram dois anjos ali. Eu quero já ensinar uma coisa, se você já sabe, você que não sabe, você aprenda. Eu já vi pessoas pregando e dizendo que o anjo rolou a pedra para que Jesus saísse do sepulcro. Não. Quando as duas chegaram lá, capítulo 28, versículo de número 2, você vai ver que veio um grande terremoto. E ao vir esse terremoto, a pedra que estava sobre o sepulcro foi rolada. E quando ela chegou, um daqueles anjos estava sentado sobre aquela pedra. No versículo de número 5 do capítulo 28, o anjo diz: vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Vão até os seus discípulos e diga que ele ressuscitou e está indo ao encontro deles na Galileia. O texto que aqui foi lido é o texto que os discípulos vão e encontram com Jesus na Galileia. Então a pedra não foi rolada para que Jesus saísse do sepulcro, amém? A pedra foi rolada para que as duas Marias entrassem ali, naquele lugar, e vissem que Jesus não estava mais ali. Amém? Eu separei os textos, nós vamos ler mais e no final nós vamos esboçar tudo aquilo que foi lido. Eu dei um tema para essa mensagem, o tema é: não importa quem somos, e sim quem Deus quer fazer de nós. Amém. Hoje nós vamos sair desse lugar. Eu creio que deveria ter mais pessoas aqui para que viessem aprender, para pôr em prática aquilo que eles iriam aprender nessa noite. Mas Deus conhece e sabe todas as coisas. Nós vamos ver aqui no texto em estudo, vemos um detalhe extremamente importante, que nos mostra que o verdadeiro ministro do Evangelho, quem é o verdadeiro ministro do Evangelho? Talvez você esteja pedindo a Deus que o use, querendo saber o que tem a oferecer ao Senhor, o que pode fazer por Ele. Se meditarmos sobre o grupo de pessoas com quem Jesus estava falando, aprenderemos que realmente somos ministros importantes para Deus. O grupo de homens que Jesus estava trabalhando com ele naquele momento, quem era? Homens desacreditados pela sociedade, homens que não eram homens, eram homens indoutos. Não, por que ser indouto? Que não eram doutores, que não eram homens formados, homens que eram rejeitados para a humanidade. Porque muitas vezes você vai olhar e vai falar que você não tem capacidade de fazer missões, porque você não é pregador, porque você não sabe falar, porque você não sabe se expressar direito. Através dos textos que eu escolhi, nós vamos ver que essas pessoas que Jesus escolheu eram exatamente pessoas assim. E Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo de número 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias,
Ele escolheu aqueles que não são para mostrar aos que são, e os fracos para aniquilar os fortes. Então nessa noite nós não vamos encontrar desculpa alguma mais para fazer missão, seja ela missão urbana, seja ela missão cultural, ou se Deus abençoar, a missão transcultural, que é fora do Brasil e fora do nosso país. Como é que nós fazemos missão? Nós fazemos missão de 3 formas. Missão nós fazemos com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, mas nós também precisamos das mãos daqueles que abençoam, porque nós não conseguimos fazer missão sem os pés daqueles que vão, sem os joelhos daquele que oram, mas também não conseguiremos fazer essa missão se não tiver as mãos daqueles que abençoam, amém? E Jesus separou homens que para a humanidade, que para a sociedade eram incapazes, mas nessa noite você vai entender que através do Espírito Santo de Deus você tem toda a capacidade para fazer missões, amém? Jesus tivera que repreender os discípulos publicamente por sua dúvida, pela falta de fé. Eles haviam, preste atenção no que os discípulos fizeram, viu? Eles duvidaram em primeiro lugar, quando as 2 Marias chegam e falam que Jesus ressuscitou, o que é que Pedro faz? Eles vão até o sepulcro para ver que era verdade. Quer dizer, eles duvidam da ressurreição de Jesus. Mesmo os anjos tendo testificado, eles duvidam dessa ressurreição. Eles haviam dormido enquanto Jesus orava, havia negado enquanto ele estava na cruz, esconderam-se enquanto ele sangrava, não acreditaram na ressurreição e se recusaram a crer que ele havia ressuscitado, mesmo tendo ele previsto que isso aconteceria. Agora, a realidade da ressurreição era confirmada por 2 anjos e pelo próprio Senhor. Homens fracos, homens com defeito, assim como eu e você temos, duvidaram, abandonaram Jesus na hora que Jesus estava na cruz. O discípulo que olhou para Jesus e disse para Jesus que onde Jesus fosse, ele iria com ele, na hora que apertou ele, ele falou para Jesus, negou Jesus 3 vezes. E muitas vezes eu escuto, às vezes, pessoas falando, não seja como Pedro que negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós já negamos Jesus só hoje? Quantas vezes nós negamos Jesus nessa semana inteira com as nossas atitudes? E olha que muitas vezes nós negamos Jesus não sendo pressionado assim como Pedro estava sendo pressionado, porque se Pedro ali naquele instante falasse que era um dos discípulos de Jesus, Pedro também seria levado junto com Jesus e possivelmente poderia também ter sido crucificado. Então naquele instante o medo tomou conta da vida de Pedro, e foi esses homens que Jesus escolheu. Jesus não escolheu nenhum super-homem da Marvel, Jesus não escolheu nenhuma Mulher Maravilha, não, Jesus escolheu homens e mulheres incapacitados, homens e mulheres fragilizados, homens e mulheres que não poderiam fazer nada, para mostrar que eles não tinham capacidade de fazer, mas que através da vida deles, Jesus ia fazer o que ele fez, porque através de 12, depois foram 70, depois foram 120, e hoje nós somos mais de 20 milhões no mundo inteiro, e isso Jesus começou com 12 pessoas. Às vezes, você olha para um trabalho desse, você acha que o trabalho é pequeno, que tem poucas pessoas, mas Jesus não precisa de quantidade, Jesus precisa de pessoas com qualidade, pessoas que tenham coragem, pessoas que queiram fazer o seu ID, e ele encontrou esses homens. Eu gosto de um manual bíblico chamado Manual Bíblico de Wisby. O Manual Bíblico de Wisby faz um comentário que diz que enquanto Gamaliel e os outros mestres da lei estavam no sinédrio discutindo filosofias vãs, discutindo filosofias que não levavam a lugar nenhum, os apóstolos estavam pregando o evangelho da restauração, da transformação, da mudança de vida, e ao pregar esse evangelho eles estavam perdendo as suas vidas, mas ganhando muitas almas para Jesus, enquanto esses homens estavam trancados dentro do sinédrio, preocupados, sabe com o quê? Se ao comer eles lavariam as suas mãos até aqui, se lavariam as suas mãos até aqui, ou era necessário lavar até aqui. E aí Jesus vem em Mateus no capítulo de número 23, olhando para os discípulos, chegando na porta do templo e diz: olhem para aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles colocam fardos nas costas das pessoas, mas eles não carregam esses fardos, eles são como sepulcros caiados.
bonitos por fora, mas por dentro estão mortos. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas assim, como foi falado, não anunciam o Evangelho de Jesus para ninguém? Pessoas que vêm na igreja acham que o papel dele como cristão é vir na igreja, sentar num banco, ouvir uma mensagem, cantar um louvor. Ele acha que é só isso. Não, a palavra igreja vem do grego eclésia, que é chamados para fora. Nós nos reunimos aqui dentro, aprendemos o que é ensinado aqui dentro, e aprendemos o que é ensinado aqui dentro, nós levamos para as pessoas lá fora. Isso é ser igreja. Por isso que o termo igreja vem do grego eclésia, que somos chamados para fora. Jesus escolheu o pior da sociedade. Jesus escolheu aqueles que não eram para mostrar aqueles que pensavam que eram. Muitas vezes Jesus levanta pessoas no meio de uma comunidade pobre, no meio de uma comunidade simples, para mostrar a homens que acham que são alguma coisa, porque tem cargos, cargos em igreja, porque tem títulos teológicos. Eu já falei isso. Tem coisas que tem me incomodado muito no Evangelho. É um dia eu chegar diante de Jesus e mostrar meus 5 diplomas de teologia e não ter nenhuma alma ganha para ele. Ele vai falar que adiantou tanto estudo. Esse estudo serviu para quê? Porque você não trouxe nenhuma alma. E nós temos que ganhar ovelhas para o aprisco do Senhor. E Jesus, ao separar esses homens incapazes, mostrou para eles que eles não tinham capacidade, mas Jesus tinha capacidade para fortalecê-los, para dar a graça que ele precisava e que ele precisa. Você que está aqui nessa noite, foi você que Jesus chamou para isso. Você que Jesus chamou para isso. Ó o grupo de homens que Jesus escolheu. Se nós olharmos nos dias de hoje, se esses homens serviriam para alguma coisa. Esse grupo de discípulos jamais seria ordenado como por alguma igreja ou organização cristã. No entanto, algo incrível aconteceu. Jesus fez o que apenas Deus é capaz de fazer e realizar, não o que pastores ou líderes poderiam fazer. Nenhum pastor dos nossos dias, nenhum líder dos nossos dias olharia para esses homens e veriam alguma coisa na vida deles. Jesus, ao olhar para esses homens, ele enxergou o que muitas vezes nós não enxergamos, porque muitas vezes nós olhamos e enxergamos o estereótipo da pessoa, nós olhamos e enxergamos aquilo que o homem é por fora, mas Jesus enxerga por dentro. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele olha para Eliabe, ele olha para Abinadab, ele olha para Samar, ele olha para homens que eram grandes na aparência, homens que eram bonitos. E Jesus, se Deus estava escolhendo um rei para Israel, para suceder Saul, tinha que ser um homem forte, um homem grande, um guerreiro. Mas Deus fala através da boca, fala para Samuel: não olhe para a estatura nem para a aparência, porque não olho como os homens olham, eu olho para o coração. Enquanto Samuel, com a sua mente falha, com a sua mente finita, com a sua mente humana, olhava simplesmente para a aparência daqueles homens, Deus já tinha escolhido um que não estava naquele meio, que estava lá cuidando de ovelhas, que estava lá num lugar que muitas vezes não era reconhecido pelos outros, mas Deus já tinha escolhido aquele e transformou aquele que ninguém olhava, que ninguém acreditava, no maior rei que Israel já teve. Jesus não precisa de pessoas capacitadas, Jesus precisa de pessoas que acreditem para Ele capacitar você através do Espírito Santo na sua vida. Foi isso que Jesus fez na vida desses homens. Jesus pegou homens desacreditados, homens que o negaram quando ele estava na cruz, homens que quando eles estavam orando, Jesus voltou, eles estavam dormindo, e Jesus diz: vocês não puderam velar comigo nem sequer uma hora. Foi essas pessoas que Jesus escolheu. Muitas vezes nós nos diminuímos ao olharmos e vermos que não temos às vezes conhecimento bíblico, não temos conhecimento teológico, muitas vezes não temos poder aquisitivo e achar que Jesus não vai nos escolher. E tem muitas pessoas que imaginam assim e acabam enterrando aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não está em busca de pessoas capacitadas, Deus está em busca de pessoas para capacitá-las. É o tema da mensagem. Não importa quem nós somos, e sim o que Deus quer fazer de nós. Agora, o termo discípulo era um nome mais comum para os cristãos primitivos.
Ser um discípulo significa mais do que ser um convertido ou um membro da igreja. Ser discípulo é muito mais do que isso. Você viu que eu falei que ser discípulo não é apenas vir, sentar, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor e sair. Não. Ser discípulo é muito mais do que isso. Eu já preguei esse tema uma vez em congresso de missões na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E o tema da mensagem é: só faz discípulo quem é discípulo. Para fazermos discípulos, nós temos que ser primeiro um discípulo. Jesus, para fazer um discípulo, primeiro Jesus foi um discípulo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, Paulo escrevendo para a igreja de Filipe que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e foi fiel até a morte, morte de cruz. Para que Jesus fizesse discípulos, Jesus primeiro foi um discípulo. E o texto aqui que foi lido, ele diz: vão e ensine tudo o que eu vos tenho ensinar. Primeiro, nós temos que ensinar como fazer, para depois nós mandarmos fazer. Infelizmente tem pessoas na igreja, assim como o Alisson falou do irmão, que eu não estou lá só para cantar, eu estou para fazer o que for. Tem pessoas que ele assumiu, ele foi consagrado a um cargo na igreja. Uma vez eu cheguei na porta da igreja e a irmã falou assim: não tem papel no banheiro das mulheres. Eu falei assim: irmã, vá lá no banheiro lá ver se tem papel, que eu fico aqui na porta. Não, pastor, você não pode ficar aqui na porta. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus esse espírito de Assembleia de Deus. Está repreendido. Irmãos, se nós não servimos para servir, nós não servimos para ser servido, irmão. Aleluia. Para ser servido, nós temos primeiro que servir. Jesus não ensinou aos outros aquilo que ele não fez. Primeiro ele fez e depois ele mandou como fazer, para ninguém chegar para ele e falar: Jesus, nós não sabemos como fazer. Não, eu ensinei. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto os discípulos estavam preocupados com status, enquanto os discípulos estavam preocupados se ao chegar em Jerusalém, se quando Jesus ressuscitasse, quem seria o maior no reino dos céus, Jesus pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Só mandamos fazer quando nós ensinamos como fazer. A diferença de Jesus para Satanás nós vamos encontrar dentro da Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 7. Jesus diz: a Bíblia fala ao meu respeito, mas eu desci para fazer a tua vontade, ó Pai. A Bíblia fala ao respeito de Jesus, mas Jesus desceu para fazer a vontade de Deus. Em contrapartida, em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, Satanás diz: subirei até as mais altas nuvens e colocarei a meu trono acima das estrelas do Altíssimo e serei semelhante a Deus. Enquanto Jesus desceu, se humilhou, foi fiel até a morte de cruz, nosso inimigo, inimigo das nossas almas, quis subir para ser semelhante a Deus. Só faz discípulo quem é discípulo. Jesus, ao enviar esses homens, primeiro ele escolheu aqueles que não eram, para depois ninguém falar: por isso que eles ganharam muita gente, eles eram conhecedores de tudo. Não, eles não conheciam ninguém, porque quando Jesus, não conheciam nada, porque quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Ele diz: a partir de hoje não será mais um pecador, a partir de hoje será um ganhador de almas. Ei, meu irmão, não interessa a sua fragilidade, não interessa a sua falta de conhecimento. O que interessa é que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar através da sua vida, para ao trabalhar através da sua vida, esse evangelho da cruz seja anunciado através da sua vida, porque é com você que Deus conta. Ele conta com você e ele conta comigo. Aprendiz talvez seja um bom termo equivalente. Agora, olha quem é o discípulo. Olha o que eu falei. Tem que andar. Discípulo apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende a viver com ele, aprende não apenas ouvindo, mas praticando. Jesus chamou 12 discípulos, ensinou tudo o que eles precisavam fazer. Ninguém aprende só ouvindo, tem que praticar.
Porque não adianta só você ouvir e não praticar. É isso que eu falo. Às vezes a gente estuda e retém aquele conhecimento para nós. O que adiantou esse estudo? Esse estudo nós temos que absorver conhecimento, mas ao absorver esses conhecimentos, nós passarmos esse conhecimento para outra pessoa, para que isso seja expandido. Tem pessoas que aprendem, é o conhecido no mundo, é o pulo do gato, não ensina nada para os outros. O desejo do meu coração é ensinar para as outras pessoas aquilo que eu tenho aprendido até hoje, que essas pessoas ensinem para outras pessoas. Mas vou falar um negócio para vocês aqui nessa noite. Você só ensina aquilo que você vive. Não adianta querer mostrar para os outros aquilo que você não é. Isso é hipocrisia. É o que eu mais tenho visto dentro da igreja. É pessoas falando coisas daqui de cima, mas quando descem daí parece que dá amnésia. Parece que quando eles descem da plataforma aí embaixo, parece que deu amnésia. Eles esqueceram o que falaram aqui em cima. E no reino de Deus não existe esse negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. No reino de Deus é diferente. Jesus disse, faça o que eu faço, porque eu fiz e mostrei como fazer. Jesus enviou discípulos por todo mundo. E Jesus, olha o texto, após repreender os discípulos, Jesus não insistiu, prolongando o discurso. Porque tem gente que acha que é por muito falar que ele vai convencer as outras pessoas. Não vai ser por isso. Porque tem pessoas que você vai falar, ele vai ouvir, mas não vai ser o muito falar que vai convencer as pessoas. Jesus, eu vou te mostrar duas passagens bíblicas que eu acho maravilhosas, com duas pessoas extremamente diferentes. Eu vou pegar aqui a primeira passagem que nós vamos encontrar em João no capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Nós vamos encontrar um mestre da lei, Nicodemos, membro do Sinédrio, mestre da lei, o melhor da sociedade. O melhor, mestre da lei e membro do Sinédrio. Todo mundo almejava isso. E um dia, com vergonha, por ser um mestre da lei, um membro do Sinédrio procura Jesus de madrugada. E diz assim para Jesus, mestre, o que eu posso fazer para nascer, para alcançar o reino dos céus? Jesus diz, porventura tu tem que nascer de novo. Aí ele olha para Jesus, um mestre da lei, membro do Sinédrio, os homens que conheciam da lei, olha para Jesus e diz, porventura posso eu ser um velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olha para ele e diz, é porque tu és mestre de Israel, hein? Não é disso que Jesus estava falando. Mas eu deixo esse homem aqui, membro do Sinédrio, mestre da lei, como o melhor da sociedade. E vamos lá para João capítulo 4, a partir do versículo de número 7. E nós vamos encontrar o pior da sociedade. Mulher samaritana. Mulher promíscua e samaritana. Pior da sociedade. Quando Jesus se encontra com aquela mulher, Jesus olha para ela e pede água. Ela olha para Jesus e diz, por que tu me pede água? Tu não sabe que tu és judeu e eu sou samaritano, e o judeu não fala com samaritano. E Jesus disse, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias água para mim, eu te daria de uma água que nunca mais tu teria sede. Assim como Nicodemos, ela não entendeu nada. Ela olha para Jesus e diz, como é que tu vai me dar água? O poço é fundo, tu não tem balde e não tem corda. Assim como o melhor da sociedade, o pior da sociedade não entendeu nada. Sabe o que eu quero que você entenda desse trabalho de missões? Quando não é só o melhor da sociedade que precisa de Jesus. O melhor da sociedade, como Nicodemos, precisava de Jesus, mas tanto o pior da sociedade também precisava de Jesus, como era a mulher samaritana. Nenhum dos dois enxergaram. Um mestre da lei, um membro do Sinédrio, não conseguiu entender, como aquela mulher também não conseguiu entender, porque o evangelho, quando ele não é pregado, as pessoas estão como se estivesse com uma venda nos olhos. Assim aquele homem estava e assim aquela mulher estava, porque aquela mulher olha para Jesus, e qual era o problema que acontecia ali? Aquela mulher olha para Jesus e diz assim, os judeus dizem que nós temos que adorar no templo, e já Jeroboão tinha construído um templo, onde ele tinha colocado os 2 bezerros de ouro, e aquela mulher era descendente de Jeroboão, e diz assim, o nosso povo diz que nós temos que adorar nas colinas, onde Jeroboão tinha feito o templo. Aí Jesus diz, nem na cidade,
e nem no templo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é esses os adoradores que Deus está em busca. Porque muitas vezes nós vemos para a igreja buscar a Deus, mas o texto lá de João, no capítulo de número 3, versículo de número 23, está dizendo que Deus também está em busca de quê? De verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque só esses verdadeiros adoradores podem fazer a obra de Deus, e Deus encontrou na vida desses homens verdadeiros adoradores. Encontrou na vida deles. Ao olhar para o mesmo grupo, aqui eu já li, Marcos 16 e 15, que é o tema de vocês. Precisamos entender o motivo por que Jesus conferiu àqueles homens essa grande tarefa, apesar da natureza humana e dos fracassos deles. Por que Jesus deu essa tarefa para esses homens? Se ele olhou para esses homens que o negaram, se ele olhou para esses homens que o abandonaram, por que é que mesmo assim Jesus confiou essa grande tarefa nas suas mãos? Quando Jesus olhou aqueles homens, Jesus não viu quem eles eram, e sim quem eles poderiam ser. Muitas vezes as pessoas acham que aqueles que estão na rua não têm mais jeito. Nós fizemos um trabalho de evangelismo uma época na Cracolândia. Irmãos, quando você ia falar com as pessoas, o problema deles, sabe o que era? Era a sua família. Porque a sua família olhava para eles e dizia que eles eram drogados. Irmão, olhar para um drogado e dizer que ele é drogado, que novidade é essa que você está falando para ele? Olhar para alguém da sua família que tem problema com bebida e dizer para ele que ele é um cachaceiro, ele vai falar, nossa, que novidade você está me contando. Irmão, não adianta olharmos para essas pessoas e jogarmos na cara deles o problema que eles têm. Eles sabem. Se você olhar para o dependente de droga e falar que ele é um drogado, ele sabe. Se você olhar para a pessoa que é dependente de álcool e falar para ele que ele é um alcoólatra, ele sabe. Você tem que olhar para essas pessoas e não falar para ele o problema, mas sim a solução desse problema. A solução para esse problema. Quando nós chegávamos na Cracolândia, que essas pessoas iam falar para eles, eu falava aqui, eu digo, meu amigo, eu vim falar para você que você precisa de duas coisas. O que é? Eu digo, de uma renúncia e uma entrega. Renunciar a essa vida e entregar a Jesus Cristo. Que adianta eu sair para evangelizar e chegar e falar para essas pessoas, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Se você continuar desse jeito, você vai se perder. Qual é a novidade que você está mostrando para essa pessoa? Novidade nenhuma. Nenhuma. Então era isso. Jesus, quando olhou para esses homens, porque quantas pessoas não falou, mas por que ele? Por que ele? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar isso dentro da igreja? Mas por que perder tempo com aquela pessoa? Ei, irmão, quem desceu dos céus e morreu na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo. E Jesus morreu e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem somos nós para dizer que as pessoas não têm mais jeito? Quem somos nós para olhar para as pessoas e dizer, não, ele se afastou do evangelho, não tem mais jeito? Por quê? Foi eu ou foi você que morreu na cruz por ele? Mas na frente nós vamos ver dentro de textos bíblicos se realmente essas pessoas não têm mais jeito para eles. Irmão, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Quem vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo é Deus. Não somos nós. Eu fui transferido há um mês atrás para uma loja de uma rede de supermercado que eu trabalho e fiquei lá um mês. E eu, na época que eu fui, eu não estava entendendo, mas quando eu cheguei lá eu entendi. No primeiro dia que eu estava lá, um rapaz me procurou e falou para mim, eu não sei por que eu estou lhe falando isso, mas eu senti de falar isso. Ele falou, nunca mais eu piso o pé dentro da igreja evangélica. E eu falei, por quê? Aí ele falou, o pastor fez isso comigo, a esposa do pastor fez isso comigo. E foi falando. Aí eu pensei, se você tiver falta de sabedoria, você vai falar, realmente esse pastor aí é um desviado. Realmente essa mulher aí é uma desviada. O que você acrescentou na vida desse rapaz? Nada. Ele já estava falando isso. Eu olhei para ele e falei assim, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi maior do que isso daí que ele fez por você?
Eu falei porque antes de você conhecer Ele se revelou a você. Ele sabia quem você era. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. Muitos da nossa família, não são dos de fora, da nossa família, não dava nada por nós, não dava nada. E Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele olhou para quem eu era, para o que eu fazia, para o que eu deixava de fazer. Ele olhou e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu olhei para esse rapaz e disse: o que é que Jesus tem a ver com isso? Se o pastor foi infeliz em alguma fala, se a mulher foi infeliz em alguma fala, Deus vai tratar com ele, mas não perca a sua salvação, não perca aquilo que Deus tem na sua vida por causa de pessoas. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Ele voltou para a igreja. E ele falou para mim, ele falou: aquilo que você falou para mim reacendeu a chama dentro de mim. Eu falei: aquilo que eu falei para você não, o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, Ele está dentro de você. Irmão, muitas vezes nós perdemos tempo acusando pessoas. Muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo, para acusar as pessoas. Nós podemos perder tempo, irmão, acusando pessoas. Ah, eu sou um pastor melhor do que o pastor tal, porque eu sou teólogo, eu sou isso. Isso é bobagem, irmão. Jesus nos chamou para anunciar o evangelho da salvação, da transformação e da restauração de vida. Eu já preguei num tema, e o tema é esse: Deus não nos chamou para arrancar o joio, não, Ele nos chamou para semear o trigo. Foi para semear o trigo, porque quando os lavradores acordam pela manhã, ele diz: Senhor, nós não semeamos só o trigo, de onde veio o joio? E o lavrador diz: quando nós dormimos, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. O que é que os lavradores vão e falam para o dono da lavoura? O Senhor quer que nós arrancamos o joio? Ele diz: não, porque ao arrancar o joio, vocês também podem arrancar o trigo junto. Podem deixar que o dono da seara, no final, ele separará o joio do trigo. O joio ele queimará no fogo que não se apaga, e o trigo ele guardará no seu celeiro. Nós não fomos chamados para arrancar joio, nós somos chamados para semear o trigo. Está na hora de pararmos de ficar observando a vida dos outros. Se eles não querem fazer, se eles não querem pregar, é problema deles. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Aleluia. E faça bem feito. Olha esse outro texto que eu escolhi. Não são as nossas realizações passadas que Deus enxerga, nem nossos fracassos, nossas dúvidas ou nossas descrenças. Aquilo que Ele pode realizar em nós, é isso que Ele vê. Ei, o que você fez, Deus não está mais preocupado com isso. Esse escrito de dívida, ele foi pago na cruz do Calvário. O que eu e você não poderíamos pagar, Jesus já pagou. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13, ele diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da chamada celestial de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós temos um alvo, irmãos. Oh, irmão. Ah, o irmão se levantou contra a minha vida, o irmão acabou com o meu ministério. Irmão, ó, esse camarada que está pregando aqui para você, se tivesse deixado de se levar para o levante dentro da igreja, sabe onde é que eu estava? Lá no mundo, de onde eu saí. Mas quando as pessoas se levantaram contra o ministério, não meu, porque eu não tenho ministério, o ministério é de Deus, contra o ministério que Deus tinha colocado na minha vida, sabe para onde eu olhei? Para o alvo, assim que Paulo falou. Deixei as coisas que para trás ficaram e olhei para o foco. Eu tenho foco, eu sei de onde foi que Jesus me tirou, e eu vou deixar de fazer, eu acreditar naquilo que Deus tem na minha vida, por causa de pessoas. Tem pessoas deixando de fazer, de pregar, de anunciar o evangelho, de falar de Jesus para outra pessoa, preocupado com o que os outros vão pensar. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Como foi que a igreja surgiu? Vamos ver. Olha como que a igreja surgiu. A igreja não surgiu de uma pregação excelente. O corpo de Cristo foi gerado a partir da demonstração de poder do Espírito Santo por meio da vida e do ministério de homens e mulheres como nós.
Foi assim que a igreja foi gerada. Deus não usou super-homens. Deus não usou pessoas do outro mundo. Não. Deus usou foi pessoas simples. Homens e mulheres como nós. Cheia de defeito. Cheio de limitações. Deus não está preocupado com isso. Nós às vezes nos preocupamos com isso. Nós, certa feita, eu procurei um amigo que eu achava que era, né? Porque eu já achei que tanta gente era meu amigo. E eu falei para ele isso no ano de 2010. Eu falei para ele que eu ia começar a fazer teologia. E aí ele olhou e me incentivou bastante para eu fazer teologia. Ele falou para mim: para que você vai fazer teologia? Teologia é para pregador. Você está 13 anos sentado no banco da igreja. Nós vamos encontrar pessoas assim no nosso caminho. Mas o foco que você tem é que determina onde você vai chegar. Paulo diz: eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão adiante de mim. Amém. Aí eu fui lá, fiz 1 ano e meio de curso básico, 3 anos de curso médio, 1 ano de curso para pastores e mestres, o primeiro nível de hebraico e 4 anos de bacharel. Você acha que eu parei para me preocupar com o que ele tinha falado? Porque se eu tivesse dado ouvido para ele que tinha falado, eu acho que eu estava sentado no mesmo lugar naquela igreja, não tendo pregado inúmeras mensagens, como eu já preguei por vários lugares, já preguei em lugares que eu nunca imaginei de estar. É isso que nós temos que entender. Deus não quer super-homens. Deus não quer pessoas superdotadas. Deus quer pessoas que confiem e que acreditem. Assim como Ele usou esses homens. Mas o problema, sabe como que é? É quando nós lemos a Bíblia. Eu falo isso sempre para minha esposa. Jesus nunca mandou nós ler a Bíblia. Ele mandou nós examinar. Examinai, pois, as Escrituras, que são elas que testificam de mim. E aí, desde o passado, lá em Oséias, no capítulo 3, no versículo de número 6, diz: meu povo, capítulo 3, versículo 6, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento da palavra de Deus. Agora, como é que nós somos representantes de um evangelho que nós não conhecemos? Como nós vamos falar de um Jesus que se revela através da sua palavra, se nós não conhecemos a sua palavra? Como seremos representantes desse evangelho? Eu quero sair para fazer missão. E o engraçado é que a pessoa quer sair para fazer missão do outro lado do mundo, mas ele nunca leu nenhum livro da Bíblia completo. Uma vez eu conversando com um pastor na hora do meu almoço, e aí a gente falando de leitura bíblica, e eu falei: ei pastor, já leu a Bíblia umas 10 vezes? Aí ele falou: não, umas 10 não. Eu falei: primeiro umas 4, né, mano? E ele falou: pastor Adriano, eu nunca li a Bíblia todinha. Cuidava de 5 igrejas. Eu olhei para ele e falei: irmão, vá se converter. Vá se converter. Você é um pastor que cuida de 5 igrejas, nunca leu a Bíblia. Eu já li a Bíblia 14 vezes, eu acho que eu li muito pouco. Sabe por quê? Porque um homem chamado George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes George Miller leu a Bíblia de joelhos. 50. E 150 vezes ele leu de pé, ou deitado, ou sentado. Mas 50 vezes foram de joelho. 200 vezes George Miller leu a Bíblia. Um dia foram entrevistar George Miller e perguntaram para ele: o que é que você gostaria de fazer, George Miller? Ele falou: de ler mais a Bíblia, para aprender mais deste Jesus que se revela através dela. Se um homem que leu a Bíblia 200 vezes falou que gostaria de ler mais a Bíblia porque ele queria conhecer o Jesus que se revelava através dela, só vamos conhecer esse Jesus que se revela através do seu evangelho se formos conhecedores desse evangelho. Só iremos anunciar um evangelho que nós conhecemos. Não me ponha para ser vendedor de carro. A minha experiência é na área de supermercado. Então, como eu vou falar daquilo que eu não conheço? Como eu vou representar um Jesus que eu não conheço? Certa feita eu estava em casa, o rapaz da Testemunha de Jeová chegou, bateu o pau, eu saí, ele falou: gostaria de fazer um estudo bíblico? Eu falei: gostaria. Aí ele falou: Adriano, pá, eu falei: fica quieto, deixa ele entrar. Ele entrou, pôs o cadeado no portão, sentou,
Aí eu peguei uma Bíblia e falou, você tem uma Bíblia? Eu falei, tem a Bíblia que eu ganhei de presente de casamento, né? Estava com a Bíblia lá. Aí ele começou, então, seu Adriano, que a Bíblia fala assim, a Bíblia fala... Aí eu deixei ele falar. Aí eu falei, abra a sua Bíblia e lê esse capítulo para mim, esse versículo. Aí ele leu, eu falei, abra aí de novo. Aí uns 5 ou 6 versículos, ele falou, o senhor conhece a Bíblia? Eu digo, conheço um pouquinho. Eu digo, então, varão, deixa eu te falar um negócio. Ou você para de andar pregando isso aí que você está pregando, o seu caminho é a perdição. Aí ele falou, vamos combinar outro dia, eu vou trazer uns irmãos para a gente voltar aqui, para a gente falar do Evangelho. Eu falei, amém. O senhor abre o portão lá que eu estou indo, que eu tenho outro lugar para passar, amém. Abriu o portão, sabe quando foi que ele voltou? Nunca mais. Para sermos representantes desse Evangelho, temos que conhecer. Olha esse texto que eu separei aqui, preste atenção. Quando lemos a Bíblia, às vezes falhamos em perceber o que as grandezas desses heróis da fé, que derrotaram reinos, eram pessoas como nós, experimentavam fracassos, cometiam os mesmos erros, tinha as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas, as mesmas tentações que nós. Os grandes heróis da Bíblia, que estão lá em Hebreus, no capítulo 11, eram homens igual a nós. Homens que experimentaram os mesmos fracassos. Homens que tinham as mesmas dúvidas. Homens que tinham os mesmos medos. Você sabe o que é um homem derrotar 450 profetas? Porque lá no Monte Carmelo, Elias derrotou os profetas de Baal, não os profetas de Azera. Os profetas de Azera nós vamos encontrar depois em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13. 450 profetas. E quando desceu do monte, se escondeu com medo de uma mulher. Tinha derrotado 450 profetas, tinha orado e tinha feito descer fogo do céu. Mas quando soube que Jezebel queria matá-lo, ele pediu para morrer. Os mesmos fracassos, as mesmas falhas que nós tínhamos, esses homens também tinham. E por que eles fizeram tanto? E nós não conseguimos fazer nada. O problema está no Deus que ele serve? Não. O problema está em nós. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Eu gosto de pregar usando versículos bíblicos e explicando para você. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8. Jesus vai falar uma parábola. Parábola do semeador. E ele diz que um homem saiu a semear. E ele semeou 4 sementes em 4 terras diferentes. Quantas terras deram fruto? Uma só. O problema estava na semente? Não. O problema estava em quem semeava? Não. O problema estava na terra que a semente estava caindo. Irmão, o problema não é do semeador, o semeador era Jesus. O problema não estava na semente, a semente era a palavra. O problema estava na terra que a semente estava caindo. Esses homens, heróis da fé, foram homens como nós. Homens que tinham as mesmas incapacidades, as mesmas falhas que nós temos. Mas o que aconteceu? Eles acreditaram em Deus da maneira que nós não acreditamos. O homem recebeu uma das tarefas mais fáceis da terra. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, Deus chega para Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Deus é a melhor pessoa para dar uma notícia para o outro. Às vezes a pessoa vai dar a notícia para uma pessoa, toma cuidado, né? Porque ele é cardíaco, como é que você vai falar? Deus não queria nem saber se Josué tinha problema de coração. Ele chegou e disse: meu servo Moisés está morto. E não teve velório não, foi igual agora. Josué não teve tempo nem Deus, mas onde que é o velório para eu levar pelo menos um ramo de flor? Não, meu servo Moisés está morto. Agora pois tu, toma esse povo, passa esse Jordão, que tu vai entrar na terra que eu prometi aos teus antepassados. Aonde tu colocar os teus pés eu te darei. Não temas, não te desanime, porque eu serei contigo onde quer que tu andar. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Medita na palavra. Qual era a palavra que Josué tinha para meditar?
Naquele tempo Moisés tinha 5 livros na mão. O cânon da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eram os 5 livros que Josué tinha. Medita nessa palavra de dia e de noite. Olha o que Deus colocou na mão desse homem. Primeiro, suceder Moisés. Que o povo de Israel acreditava mais em Moisés do que em Deus. Porque quando Moisés falava, eles diziam assim: Moisés, onde tu mandar, nós iremos. Não sou eu, é Deus. O povo acreditava mais em Moisés do que Deus. Josué tinha que suceder esse homem. Depois de 40 anos, que eles tinham saído do Egito e que estavam ainda no deserto, não tinham entrado na terra que mana leite e mel. Mais um detalhe: nenhum daquele povo que tinha saído do Egito estava mais vivo. Aquele povo que estava ali tinha ouvido dos seus pais: Deus nos tirou com mão forte do Egito, Deus nos passou pelo Mar Vermelho, Deus fez jorrar água de rocha. Nem os pais daquelas crianças, daqueles jovens estavam mais com ele, já tinham morrido. É essa a tarefa que Josué tinha na sua mão. E um jovem com 85 anos de idade. Josué não parou para lamentar. Josué não olhou para a sua incapacidade. Porque suceder Moisés era uma das coisas mais difíceis que Josué tinha. Josué sabia que ele tinha um foco e que ele tinha um alvo. E o que Josué fez? Josué marchou. Não achou nenhuma facilidade, mas ele foi até a terra prometida. E ao chegar na terra prometida, Josué, no capítulo de número 24, versículo de número 15, ele diz: nós estamos aqui no Vale de Siquém, estavam para atravessar o Rio Jordão. Ele disse: vocês escolham hoje, viu, a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram no Egito, se aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão, porque eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Um velho com 85 anos, com apenas 5 livros da Bíblia na mão, levou 3 milhões de pessoas até a terra prometida. E por que é que nós, com 66 livros na mão, muitas vezes não ganhamos uma alma para Jesus? 66 livros, ele só tinha 5. Não estamos no meio do deserto. Temos 61 livros a mais do que Josué. Nós somos realmente representantes do Evangelho. Realmente nós somos representantes desse Evangelho. Olha o que esse homem fez. Às vezes eu tenho vergonha de abrir a boca e dizer que sou um cristão quando eu olho para a vida desses homens. Não tem gente com 80 anos que está deitado, nem se levanta, para ele a vida já acabou. Eu conheço pessoas com 20 anos que não fazem mais nada. Josué tinha 80 anos, 3 milhões de pessoas murmurando: não tem água, não tem comida, não tem roupa, não tem isso. E Josué levou até a terra prometida. O que é que nós temos feito? Realmente, nós somos ministros desse Evangelho. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus? Agora vamos para a Bíblia. Isso já nos foi dado. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já recebemos o Espírito Santo. Então precisamos ser testemunhas. Testemunhas daquilo que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas para fazermos. E o Espírito Santo nessa época era dado apenas em porção. Imposições a reis, príncipes e sacerdotes. Não era como nós temos hoje na nossa vida. O texto diz que o Espírito Santo se apossou de Saul. Naquele instante Saul pegou um boi e rasgou no meio. Era dado por porção. Hoje nós temos por completo. Lucas 24:49. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Revestido de poder. Mas muitas vezes o problema é colocar dificuldade. Olha a dificuldade que esse homem, que eu sou fã de carteirinha dele, colocou para levar o Evangelho. Saulo de Tarso, apóstolo Paulo,
Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo do 19 ao 23. Ele já começa dizendo assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20: tornei-me judeu para o judeu, a fim de ganhar os judeus. Se é para ganhar os judeus, eu sou judeu, então eu vou ser judeu para ganhar os judeus. Tornei-me para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Ficou como fosse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que estavam sem lei. Versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para ser um coparticipante do Evangelho. Coparticipante. Se esse camarada aqui foi coparticipante do Evangelho, nós fomos o que no Evangelho? Nessa igreja aqui que Paulo está escrevendo, tinha 600 mil, nessa cidade de Corinto, tinha 600 mil pessoas. Sabe quantas pessoas Paulo ganhou para o Evangelho lá? 250 mil. Essa congregação de Corinto tinha 200 pessoas. Era a maior igreja da Grécia na época, 200. Se nós pegarmos as 250 mil que Paulo ganhou só em Corinto e dividirmos por 200 igrejas, dá 1.250 igrejas. 1.250 igrejas de 200 pessoas Paulo ganhou só na cidade de Corinto. Ele diz: eu faço tudo para ser coparticipante do Evangelho. Vocês camarada, era só coparticipante do Evangelho. Ele fez isso. Imagina se ele tivesse participado realmente do Evangelho, o que ele não teria feito? Ei, irmão, na época de Paulo não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada disso. Paulo andava em lombo de jumento, em lombo de camelo e em lombo de cavalo. Tem alguns historiadores que dizem que possivelmente Paulo tenha ganho 8 milhões de pessoas para o Evangelho. 8 milhões de pessoas para o Evangelho. Foi apenas um coparticipante do Evangelho. Como nós temos participado desse Evangelho? Versículo 9, capítulo 9, versículo 37 e 38 de Mateus. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande, mas está faltando ceifeiros. Que em nome de Jesus nessa noite você anuncia o Evangelho a tempo e fora de tempo. Você anuncia o Evangelho para aquela pessoa que muitas vezes almoça do seu lado no trabalho. E o que eu acho engraçado é que muitas vezes nós não anunciamos o Evangelho para essas pessoas. Muitas vezes vemos para a igreja pegar para um monte de crente. Às vezes não louvamos para a pessoa que está do nosso lado no trabalho. Às vezes nós vamos na igreja louvar para um monte de crente. Às vezes não falamos de Jesus para pessoas que estão na rua caindo. E às vezes queremos falar de Jesus para os crentes. O que é que nós estamos fazendo do Evangelho? Qual é a desculpa que nós vamos dar a partir de hoje? Jesus escolheu os que não eram nada para mostrar que é assim que Ele trabalha. Foi a minha vida, a sua vida e a nossa vida que Jesus escolheu para levar esse Evangelho. Para nós finalizarmos, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 14. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando pregarmos o Evangelho, virá o fim.
Somos atalaias de Deus, irmãos. A nossa função é anunciar o Evangelho. Se a pessoa não quer ouvir, faça a sua parte. Mas muitas vezes nós queremos pregar em grandes congressos para multidões de pessoas. Muitas vezes tem pessoas do nosso lar sedentas de ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite, pelo que você ouviu aqui, você não venha colocar nenhum tipo de barreira e nenhum tipo de empecilho para anunciar o Evangelho de Jesus. Se você não sabe falar, peça para que Jesus lhe dê graça para falar. Mas não teste a paciência de Deus. Porque Deus, quando chama Moisés e diz para Moisés ir falar com o faraó, Moisés diz: Senhor, eu sou velho demais. Aí Deus fala: mas vai lá falar com o faraó. Ele fala: Senhor, eu não sou gago, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus diz: mas vai lá falar. Na terceira vez Deus: tá bom, eu vou levantar alguém para ir à sua frente e falar por você. Moisés reclamou que era velho demais para falar do Evangelho. Quem foi que Deus levantou para ajudar Moisés? Arão. Quem era Arão? O irmão mais velho de Moisés. Tu está achando que é velho? Então eu vou levantar um mais velho que você. Irmão, não põe empecilhos. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Independente da sua idade, independente das suas condições. Deus mostrou para Moisés que não era pela força dele e nem pelo braço dele. É assim que Deus trabalha. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Soberano Deus e Pai, eu glorifico, eu louvo, eu exalto, eu bendigo ao teu nome. Através do teu Espírito Santo, que cada um que aqui está e cada um que vem ouvir essa mensagem seja fortalecido, seja capacitado, e que toda barreira, todo impedimento e todo embaraço caia por terra, e que nós vamos, ó Pai, e anunciamos esse Evangelho da restauração, da transformação e da mudança de vida. Pessoas estão morrendo ao nosso redor sem escutar o Evangelho, e muitas vezes nós estamos nos preocupando em ir para outro lado, quando o Senhor quer nos usar para falar com aqueles da nossa família. Que nessa noite, em nome de Jesus, que essas escamas possam cair dos nossos olhos, e tudo aquilo que eu ensinei aqui, eu também venha colocar em prática, e tudo seja para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome. Que isso não fique só nesse trabalho, que esse trabalho venha expandir, e que outras pessoas venham ser ganhas, para que essas pessoas ganhem outros, para que teu reino venha se expandir para a glória e para a honra do teu nome. Muito obrigado, meu Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Pela palavra. Nós somos assim, a vida espiritual tem que ser pela palavra, né? Mas desde já eu quero agradecer a presença do pastor Adriano, né? Com a família, né? Pela segunda vez, né? Louvado seja Deus. Agradecer também aqui o Diogo, mas a sua equipe, né? Louvado seja Deus. E é isso daí, irmãos. Eu, examinando a palavra, eu estava vendo se dá um jeitinho para mim. Parece que eu vou ter que entrar no perfil, não tem jeito não. Não tem jeito, Acho que a história de passar o bastão aí não é agora não, viu? Acho que tem que continuar. A melhor coisa é continuar. Não dá para parar não. Eu sei que a pressão é grande. Sei que a pressão é grande. Nós não sabemos isso. A pressão é grande. Mas é melhor ir do que explodir, né? Ele estava aí, examinando, transmitindo a palavra, ele estava meditando, né? Ele estava lembrando de um cano ressecado. Sabe o cano de água do PVC? Você imagina um cano daquele no sol?
seco. Você coloca a mão naquele cano lá, ele queima a sua mão. Isso é a comparação que eu faço. E ali, se você jogar uma água gelada, aquele cano refrigera. E a água vai passando por dentro dele, ele vai se refrigerando, sabe? E aí eu sempre gosto de fazer essa comparação, até comigo, principalmente comigo, que eu sou pivô, né? No caso aí, quando eu faço essa comparação, eu sou pivô. E aí, poxa vida, eu estou seco, sabe? Estou vazio. Mas o jeito de pregar a palavra, que a palavra é a água, né? Ela vai refrigerar esse cano. E esse cano pode se tornar, né? Útil, né? Oleado, né? E ele pode se encher. É isso, a minha jornada é essa. E a nossa jornada é essa. Senão não podemos. O que está para trás, fica para trás. Temos que olhar para frente. Não tem saída. Amém? Desculpa, eu quero agradecer também a Stefano, a presença da irmã Rose, que ali está também, sempre está aqui conosco, nas orações. Louvado seja Deus. Esse rapaz, eu não sei o nome dele. É o Daniel. Muito bem, ó, aquele casal ali também que já conheço, né? Dá para parar, irmão? Não. Dá não, né? Não tem como. Obrigado, vocês. Eu vou, já agradecendo, eu vou pedir que o apóstolo Sebastião dê aqui da bênção apostólica que fazia o final do culto. Louvado seja Deus, amém? Paz e Cristo a todos. Amém. Uma pena que eu não vejo todo mundo, né? Essa palavra é muito forte. Hein? Eu estava até pensando que acho que eu tenho que aceitar Jesus de novo. A palavra é muito forte. Amém? Amém. Que Jesus Cristo abençoe e continue abençoando grandemente o ministério do pastor, a família, a igreja que congrega. Igreja abençoada. E é isso aí, se Paulo foi como participante, né? Do que a gente é. Então tem muito que ser feito. Então vamos à bênção apostólica? Vamos lá? Vamos falar junto então? Vocês entenderam a mensagem direitinho? Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O pastor deu a letra direitinho. Se ficou alguma coisa sem entender, o que nós vamos fazer o quê? Examinar. Continuar na Bíblia, né? Se alguém leu só 14 vezes, vamos ver mais 14 vezes, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Do amor de Deus Pai. do amor de Deus E Pai, a comunhão do Espírito Santo. e a comunhão do Espírito Seja Santo com todos vós. esteja com todos vós. Quem pode, diga. Amém. Glória a Deus. Só que pandemia não pode dar um abraço. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu te abençoo com essa palavra maravilhosa que nós recebemos da nossa amada